Podcast A Vida Espiritual, com José Eduardo Câmara e Diogo Chiuso. Bom, nesta primeira gravação nós decidimos abordar os conceitos de vida espiritual, de vida interior. Então esse podcast vai ficar um pouco maior do que nós gostaríamos. Mas os próximos serão mais curtos, até porque tratarão de temas mais específicos. Tudo bem, Zé Eduardo? Tudo ótimo, Diogo. Então vamos começar definindo, diminuindo o campo de estudo, porque senão a gente não sabe de que se vai falar, né? Então essa definição eu gostei do Monsieur Sandro. Acho que ele é um autor muito abençoado, porque ele tende a simplificar, ainda que não seja o meu autor predileto, né? Então ele define a espiritualidade como ciência que ensina o progresso na virtude, particularmente no divino amor, né? Porque a santidade ou a vida espiritual é consumada pelo amor ou pela caridade. A espiritualidade expõe os meios práticos de combater os defeitos, adquirir as virtudes e particularmente de crescer na caridade, e guia nossa alma no nosso trabalho de santificação. Então isso é muito importante, porque a nossa geração entende espiritualidade como uma forma variada da autoajuda. E no cristianismo é todo o contrário, né? O padre François de Sainte-Marie, que é um padre carmelita desse século, diz que a primeira coisa que a gente precisa na vida espiritual é realismo. A gente precisa ter boas bases, né? Senão a gente cai em uma certa imaginação ou no mundo de fantasia, e a gente não está na Terra-média, né? Não é um mundo encantado. E a nossa geração, sobretudo, como é muito acostumada à fantasia, tem uma imaginação extremamente exacerbada, né? A gente tem que começar na base. Então a base de toda a nossa vida cristã e da nossa vida espiritual é o batismo. Porque aqui a gente tem que definir, porque vida espiritual, em filosofia, pode significar também a nossa vida intelectual, ou nossa vida poética. Sim. Aqui a gente usa a vida espiritual, como usava o padre Garrigou Lagrange ou o padre Bernardot, né? Era o nome da revista que eles fundaram, a vida espiritual, como a vida a vida da graça, a vida dos cristãos, porque é pela graça, é pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, e algo até bem mais profundo, né? Porque o cardeal Mercier, prelado da Bélgica, tem um bom texto, se eu não me engano é dele mesmo, que ele fala que a expressão adotiva na nossa geração é um pouco difícil de entender, porque a adoção é quase uma ficção jurídica. E no caso da nossa filiação com Deus, ela é mais do que isso, porque nós somos enxertados em Cristo, né? Nós ingressamos na dinâmica da Trindade íntima através de Cristo e da encarnação. Certo. É a entrada praticamente na igreja, né? No corpo Exatamente. místico. Né? Porque a igreja é o corpo místico, e no batismo eu passo a fazer parte deste corpo de que Cristo mesmo é a cabeça. Então, se eu faço parte de Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, através dele, por meio dele, o único mediador, nosso pontífice, eu entro a fazer parte da própria vida da Trindade. Né? Uhum. A vida interior seria o primeiro passo na cética? A cética é uma expressão que se popularizou. A cética, na verdade, é qualquer exercício que eu faço para me aproximar ou fazer crescer a vida interior. Por um tempo houve uma certa divisão prática entre a cética e mística, né? Seria a parte ativa ou a parte passiva da graça. O padre Scaramelli, sobretudo, acaba sendo o autor indireto dessa divisão, porque ele fez livros com esses nomes, né? O Manual de Vida Cética, o Manual de Vida Mística. O padre inteiro, o padre Garrigou Lagrange, os dominicanos em geral não usam essa distinção, ou melhor, usa de maneira mitigada. Por quê? Porque há uma certa unidade. A graça, quando foi dada a nós no batismo, ela é dada com uma certa unidade interior. Tanto é que São Boaventura usa, para definir a graça, aquela passagem do livro do Apocalipse, que São João fala que eu vi descer do céu a cidade de Deus. É isso que acontece no batismo. Há uma certa... um organismo. Por isso que há graus na vida espiritual. Ela não é desordenada. Porque é próprio da sabedoria tudo ordenar. E a sabedoria encarnada é o próprio Cristo. Não se dá à alma
ele dá também, imprime a ela uma certa ordem interior. Então a vida espiritual é o caminho de seguir essa ordem, do qual o próprio Espírito Santo é o condutor. Porque Então, o que é por isso que o Garrigou fala que é o germen da glória, a graça. Exatamente. Porque Então, é só a partir da graça que você vai ser capaz do céu. Sem a graça você não é capaz do que céu, é o fim claro. último, né? É o fim último. É por isso que a graça é o céu começado e a desgraça é o inferno começado. Né? O que é desgraça? É quando nós, voluntariamente e livremente, desprezamos a graça, desprezamos a Deus pelo estado de pecado mortal. Então, por que é? Porque é o estado que eu, livremente, com a minha vontade, digo não quero a Deus. Né? É o que as almas farão eternamente no inferno. Nesta terra, enquanto nós vivemos nessa vida mortal, nós temos tempo de liberdade. Depois da nossa morte, né, o que estiver, as nossas escolhas serão definitivas. Né? Já nessa terra a gente tem que escolher, ou a gente escolhe a graça ou não. Você é livre também. Deus te deu livremente a graça no teu batismo para que você abrace se desejas. Porque o amor é um ato voluntário. Deus não criou bonecos, não criou robôs. Você tem que querer e amar a Deus voluntariamente. O princípio, então, da vida interior é o estado de graça. É o estado de graça. Tá. Por isso, como diz o nome, é graça, é dom. É sobrenatural, foi te dado. Você não conquistou por teu mérito. O mérito é do sangue de Cristo. Mas, como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. A graça precisa da tua colaboração. O Padre Garrigou diz santamente que o estado de graça é a base da nossa vida interior. Mas só o estado de graça não faz a vida interior, porque você precisa ir colaborar. Lutar contra o pecado, permitir que a graça cresça, permitir que o Espírito Santo atue em você. Porque precisa ter uma abertura também para receber, né, esses dons. Com a graça foi dado à alma o quê? As virtudes teologais, cardeais, para que possa se construir a sua vida interior. E com a graça foi dado, talvez, o dom maior que a gente pode receber, que é a própria habitação do Espírito Santo de toda a Trindade na alma em estado de graça. Então, se não bastasse nos dar a possibilidade do céu, se não bastasse nos fazer filhos de Deus, nos fez templos de Deus, né? São Paulo diz isso, né? Vós sois templos de Deus. E esse é o fundamento, por exemplo, da virtude da castidade para São Paulo, né? Nós não podemos profanar um templo de Deus de maneira vil. Se a gente não se apega à graça, ou melhor, se a gente não abraça o que a gente recebeu como dom, como presente, a gente joga fora, né? A gente joga pérolas aos poucos. A vida interior também, de uma maneira, pode ser comparada, é uma expressão muito cara ao padre inteiro, aquele tesouro escondido, aquela pérola enterrada que fala o Evangelho, do qual se vende tudo para comprar. Porque, de uma maneira, a graça foi dada no interior da nossa alma, né? O Evangelho de Mateus fala que o reino de Deus está dentro de vós, mas é preciso vender tudo para comprá-la, é preciso haver um desapego para viver essa vida, porque não pode servir a Deus é mamão, não se pode servir a Deus é o dinheiro. O que isso quer dizer? Não se pode imaginar que a gente tem vida interior sem sacrifício. Esse é o ponto, talvez, fundamental, né? Porque a vida interior está fundada o quê? No mistério da cruz. E hoje em dia é interessante porque para tudo se faz sacrifício, né? Para arrumar um melhor emprego, etc. Mas quando o assunto é religião, parece que absurdo qualquer tipo de sacrifício para você ter uma espécie de evolução, né, espiritual. E há uma corrente grande cristã que quer fazer do cristianismo uma religião sentimentalista. Né? Então nós temos um Cristo agora sem cruz, né? Nós temos uma vivência cristã sem martírio, sem testemunho de sangue, né? Que não tem absolutamente nenhum sentido, né? E nós perdemos a centralidade do mistério de Cristo, porque o santo é aquele que se uniu a Cristo, né? O cristianismo não tem muito tempo eu li numa revista lá que dizia que para o catolicismo a coisa mais importante é a sua moral, que é a maior idiotice que eu já ouvi, porque o centro da nossa fé é a fé na encarnação, né? É Cristo, é o Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e morreu para me salvar, que ressuscitou. Ele é a cabeça da igreja. Essa centralidade de Cristo
o Cristo virou uma espécie de criatura boazinha, como um Buda, como um profeta. Quer dizer, não. A entidade é aquele que é uma completa, total entrega de Cristo. Dom Divo Bassotti, num diário, tem uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que as pessoas se enganam, que o que o mundo espera de nós é a explicação sobre Deus. O mundo espera a revelação de Deus, e Deus só se revela através dos seus santos. Porque a face de Cristo hoje, só quem dá são os santos. São aqueles que, de uma maneira, se entregam para que Cristo possa se revelar ao mundo, né? Uhum. Uma expressão muito popular da Elizabeth da Trindade. São aqueles que são a humanidade de acréscimo do Verbo encarnado. E para tudo isso também é preciso muita humildade para primeiro se pôr nessa situação de que sem essa ajuda você não consegue progredir. Que é graça, né? A gente tem uma confusão muito grande na nossa era acerca das palavras. As palavras perderam nossa. Então, a santidade vai ser um ato da misericórdia de Deus. A pessoa hoje entende que misericórdia significa que Deus é permissivo. A misericórdia significa que Deus vai se abaixar a tua miséria, desde que você saiba a tua miséria. Parta desse ponto, né? Deus dá sua graça aos humildes. É necessário abaixar-se na sua própria miséria, né? É preciso reconhecer quem somos. Nós somos nada ou pior que nada. E isso São Paulo da Cruz tem uma expressão que eu sempre gostei, que ele fala que nós somos nada criminoso e um pior que nada. Porque Deus criou o mundo do nada. Mas quando você está fora da graça de Deus, Deus não pode fazer nada. Ele não pode nem criar, porque ele depende da tua vontade. Se você imaginar, Diogo, o que nós fazemos com Deus, né? Porque só o que Jesus fez na sua vida mortal era o bastante para que nós ficássemos extasiados. Mas se não bastasse, ele continua a sua vida na igreja, ele se dá a nós pela graça, ele se dá a nós na comunhão, e apesar, na confissão, né, porque nos perdoa e nos faz de novo ter o estado de graça, e nós tratamos a Deus com completa indiferença, né? Ao contrário, achando que nós fazemos um favor a ele. Parece que nós somos necessários, né? Então nós não temos amor verdadeiro, porque amor verdadeiro se doa, né? Deus se doa completamente na cruz. Nós temos uma espécie de vaidade que acha que é bonitinho de vez em quando falar com Deus, eu estou aqui, não sei o quê. Não é vida espiritual. Todos nós, eu acho que na nossa geração, todos nós devemos colocar, nós nascemos numa geração romântica, sentimentalista, sem apego ao sacrifício, achando que tudo foi dado de graça, que a gente não precisa sacrificar por nada. Vamos começar, nós estamos todos no mesmo... nós estamos todos ao pé do Calvário, tem que começar a subir esse monte, que São Francisco de Sales fala que é o monte do amor divino, todos da base. Talvez a geração da guerra ou do pós-guerra compreendesse mais o mistério da cruz pela experiência que teve. Nós já tivemos uma experiência bem fácil da vida, né? Então é necessário recuperar o que é a cruz, que para nós não sabemos não. Tudo é muito difícil. É muito difícil porque qualquer dificuldade nos parece assim algo inadmissível. E nós achamos que sofremos muito. Então a gente fica nessa dinâmica de achar que nós somos uma espécie de coitadismo, né? Se fazendo de vítima toda hora, tal. E também a nossa geração, que talvez seja muito racionalista, além de sentimentalista, né? Nós ficamos sempre imaginando que nós somos melhores do que somos, etc., né? E é muito difícil entrar nessa dinâmica dessa humildade de que sem o Cristo, sem a graça, a gente não pode fazer muita coisa, né? Essa passagem da Escritura que é a primeira da nossa vida espiritual. Sem mim, nada podeis fazer. No mundo material, nós podemos fazer muita coisa sem Deus. Bem, Deus sustém toda a criação, mas sem o concurso direto da graça de Deus. Estudar, trabalhar. Na vida espiritual, não há nada que possa ser feito sem a graça de Deus. Mas também mesmo nessas coisas, o que está muito em voga agora, a vida intelectual, né?
é necessário uma vida interior muito profunda e muito fundamentada, né? O Garrigou acho que fala isso no começo, acho que logo no prefácio do Três Idades, né? Que é muito mais importante isso do que a vida intelectual. É mais importante porque a gente pode ter uma vida intelectual muito grande e ir para o inferno. Esse é o perigo. E talvez até por causa dela, né? Porque a soberba é um pecado, talvez o mais difícil de ver, porque o soberbo não percebe que é soberbo. Então... Não, porque é muito fácil cair na vaidade, né? Se vai descer de tudo que a gente faz. Se nós queremos... Hoje a gente ouve muito em vários círculos a nossa vocação universal à santidade, que é uma coisa central, né? Todos nós somos chamados à santidade. Só que isso se dilui numa espécie de bom mocismo. E as pessoas sabem muito pouco, ou querem construir uma santidade fora da vida da graça, fora da vida cristã, fora da união com Cristo. Isso é que eu tenho chamado de vida exterior. Parecer né, um bom moço à sociedade, sei lá, à sua família, etc. Você parecer ser algo que você... talvez você até seja, né? De repente você é até bom em alguma coisa e fica assim, vai descendo disso, mas aí é a vida exterior, né? E tem uma coisa que também é bem interessante, que a nossa geração é tomada a sacrificar para a vida exterior em muitas coisas. A gente faz muitas concessões para sair bem na fita. Sim, a todo momento. Todo momento. Mas a gente não aprendeu a fazer concessões ou sacrifícios para a nossa vida interior, para aquelas coisas que os homens não podem ver, nem espero que vejam, né? Porque o mistério de Cristo é sempre um mistério escondido, né? Tem uma carta do Monsenhor Martínez, né, grande diretor espiritual, para uma das suas filhas espirituais, que ele fala que a santidade nunca será conhecida nunca, nunca. Mesmo os grandes santos são pessoas desconhecidas, porque há coisa deles que só Cristo conhece. Porque eles estão escondidos com Cristo no seio do Pai. Então, e é aquela intimidade, né? Nós não podemos entender, compreender. Porque é interessante aquilo, outro dia a gente estava conversando sobre esse paradoxo, digamos, eu ia falar do cristianismo, mas isso é especificamente do catolicismo, de você ser indivíduo, né, e ao mesmo tempo participar do corpo de Cristo, quer dizer, seria quase que uma, entre aspas, coletividade, né? Porque ainda que nós participemos, né, juntos para formar o corpo do Cristo, etc., etc., numa comunidade, nós não perdemos essa identidade essa vida interior ou individual. Por isso que eu acho que a palavra melhor para definir seria comunhão. Porque todos estamos unidos em Cristo, mas cada um de nós tem algo de muito próprio, né? Aquilo que Deus deu a você não deu a outros, né? E é por isso que a gente tem também essa variedade de santos e suas vidas são muito diferentes uns dos outros. Não é a mesma coisa. A santidade não é um sistema fechado, né? Não existem dois santos iguais no céu. E cada um de nós vai manifestar um mistério de Cristo, porque a vida de Cristo é assim, né? Não tem como se cansar de ler o Evangelho e de ver todas as facetas maravilhosas da vida de Cristo. Cada um de nós tem uma, né? Alguns serão no escondido do claustro, outros na vida apostólica, né? Outros, como um mendigo, como São José Bento Labre, né? Que era um mendigo, né? Que era num cristianismo de uma entrega tão louca, de uma pobreza tão radical, né? E é engraçado que a própria pobreza, para a nossa geração, virou mais uma ideologia que uma vivência cristã, mesmo no catolicismo, né? São muitos os grupos que tratam a pobreza de maneira ideológica, não mais como essa necessidade de viver o mistério de Cristo completo, né? Como era para São Francisco, né? São Francisco não é o patrono da ecologia, eu queria comunicar a todos que não sabem disso. Todos que ainda não
estão cientes desse fato. A vida de Cristo de São Francisco, eu li outro dia, muito bom, num autor do século XVI, Juan de Los Angeles, que diz que São Francisco é o ícone do crucificado. Para mim isso define o que é ser. Para você ver que essa é a nossa dificuldade de ver a santidade. Ainda que a gente leia a vida de São Francisco, a gente lê nele a ideologia que eu quero, não aquilo que ele é. Então, mas esse é um ponto também não sei se eu poderia dizer da modernidade também, né? De sempre projetar um significado que a gente quer subjetivo, né? Nas coisas, né? Obviamente porque a gente não compreende a sua dimensão. E é por isso que a gente é bom toda a vida espiritual, e é por isso que a gente quer gravar isso, a gente quer estudar isso, para que a gente comece não a partir do subjetivismo, mas a partir dos pilares que a nossa fé nos dá. Porque quando a gente lê o catecismo, é claro que lá tem tudo que é preciso saber, né? O credo é a razão, é o nosso pilar, mas a gente tem que entender aquilo na nossa vida interior, para que a gente comece sob pilares concretos, porque senão a gente corre o risco de viver uma vida interior falsa, que pode conduzir até a um sério problema de desprendimento da realidade. O Chesterton, na Ortodoxia, fala que o mal do nosso século é essa fuga da realidade, né? Que a pessoa perdeu tudo menos a razão. E isso se aplica também à vida espiritual. Que a gente tem uma vida espiritual tão baseada em subjetivismo que, na verdade, nos conduz a uma certa insanidade. Por isso que eu até falei desse racionalismo, né? De racionalizar tudo e tentar transformar isso numa espécie de sistema fechado, né? E sempre justificando com palavras, né? Porque outro dia eu estava lendo o Santo Braudio de Milão, um estudo dele sobre o credo, e em suma ele diz, olha, no credo dos apóstolos, né, ali já tem tudo, todos os fundamentos da nossa fé. Só que aí a primeira confusão que há, a gente precisa de mais palavras para deixar aquilo mais claro, e vai acrescentando, e se a gente for ver o próprio credo niceno-constantinopolitano, é assim, tem a primeira parte, que o problema era se Jesus era Deus ou não, né? E depois a segunda parte que não, o Espírito Santo também é Deus, né? A gente precisou de muito sangue para chegar a isso, né? Mas você vê que assim, eu achei interessante assim, de você ter que complementar com palavras, porque é muito comum, às vezes todo mundo já teve essa experiência de conversar com alguém, e antes de terminar a frase a pessoa já está entendendo o que você está falando, então você precisa, é quase que uma economia de palavras, né? Ao passo que se você vai conversar com alguém que não está compartilhando ali, digamos, o mesmo ambiente cultural do assunto, você precisa de muito mais palavras, explicar muito mais coisas. E né? É por isso que a gente pode dizer que a perfeição é simplicidade. Na vida espiritual também. Quanto mais perfeita a alma mais simples ela fica. Isso dá para ver na vida da Santa Gemma, né? Galgani, porque a impressão, quando eu li o livro, a biografia dela do Padre Germano, essa impressão que fica, que ela vai crescendo, né, na fé e se simplificando, se tornando cada vez mais humana. A impressão que eu tive é assim, ela era humana e eu não sou, eu sou muito artificial, né? Minha humanidade é muito artificial. A impressão que eu tive foi essa, por conta dessa simplicidade. O Padre Germano fala disso, né, que ela era muito simples em tudo. Apesar de estar acontecendo todos aqueles fenômenos extraordinários com ela, ela continuava uma alma muito simples. E talvez isso tenha poupado ela de tudo que os dons extraordinários podiam trazer de ruim para ela. Porque muitas vezes as almas extraordinárias na igreja tendem a sofrer uma incompreensão muito grande. E o que a permite passar por tudo isso é esse espírito de pura simplicidade, que só o Espírito Santo podia ter dado a ela, né? Porque é uma vitória sobre si que eu acho que sem a graça nós não somos capazes de... Porque o pecado fragmentou a nossa alma. E cada pessoa que for tentar ter uma vida espiritual vai ter essa experiência de como você é fragmentado, de como você tem pedaços, né? E a graça, o Espírito Santo vai de uma maneira unificando, transformando, transfigurando, né? Até nos transformar completamente em Cristo, né? Que
Me parece que... Se você lê o Evangelho, você vai ver que como Jesus é simples. E é uma simplicidade tão grande que dói o intelecto, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, a nossa geração em filosofia, por exemplo, conheceu uma filosofia complexa ao extremo, ao exagero. Tem mais escolas filosóficas do que... Não, mas é interessante porque assim, você pega o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas. Intelectualmente é muito fácil. É só amar Deus. Qual é a dificuldade disso? Né? Mas aí, na experiência, no decorrer da sua vida espiritual, você vai vendo que é quase impossível um negócio desse. É porque nós não somos donos do nosso coração. O pecado nos fez propriedade dos outros, inclusive do inimigo, né, do maligno. A gente é escravo, né? Essa que é a verdade. E enquanto você não tem a tua alma nas tuas mãos, você não é capaz de amar plenamente. Por isso também a santidade é um ato de humanização, que o Espírito Santo te dá de novo uma liberdade que você perdeu, que o pecado te tirou. Então você vira uma escravidão, né? Você não consegue se livrar daquilo. Completa. Não. A verdade é que nós não somos completamente livres, é o Espírito que nos vai libertando. E é uma obra, a irmã Benigna Consolata tem uma frase que eu gosto, que ela fala que a obra da nossa santificação é 99% e 1/4 obra de Jesus, mas o restante é obra sua. E, então, é uma obra de arte do qual você deve cooperar. Nessa pintura, o Monsenhor Martins usa esse símbolo que eu gosto da pintura, né? A vida espiritual é uma pintura que o Espírito Santo realiza na tua alma. Só que, ao contrário da matéria inanimada, eu não sou inanimado, né? Eu tenho que cooperar. E cada vez que o cinzel vai esculpir a tua alma, eu dou um prazo para trás. O grande questionamento que fazia um padre arinteiro, que o padre arinteiro, para quem não sabe, é o restaurador dos estudos místicos na Espanha, né? Essa é uma expressão do Royo Marim. Quando ele tentava dar direção espiritual, ensinar as pessoas vida espiritual, era explicar por que nem todo mundo tem uma vida espiritual tão profunda, ou porque a vida mística parece ser uma coisa para poucos, né? E ele disse que é porque nós somos pouco generosos. A cada cruz que Deus envia para nós, a gente anda 10 passos para trás. Foge, né? E aí, então ele fala, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é da falta de generosidade. Então, quantas virtudes nós já falamos aqui hoje, né? Humildade, generosidade, né? Amor, né? Mas nós somos uma geração pouco generosa. Eu não estou sendo cruel com a nossa geração, né? Eu acho que o bom mocismo fez a gente ver tudo com cor de rosa. O mundo é maravilhoso, todos se amam, mas essa não é a verdade. Amor exige sacrifício, nós somos uma geração pouco acostumada ao sacrifício. Então, para que a gente comece a ter uma vida interior, é necessário ver a vida interior nas suas cores verdadeiras. Então, usar uma expressão da Venerável Conchita, né? É necessário tingir com tons de cruz a nossa vida interior. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Não adianta, não há outro caminho. Por quê? Porque Cristo escolheu a cruz. Nós não se fala tanto da centralidade de Cristo, horas, né? Então, vamos vivê-la. Né? Jesus não escolheu nascer num palácio, ele nasceu num presépio. Ele não escolheu morrer da morte natural, uma morte doce. Não. Morte doce, morte doce. Se é que existe, né? Mas escolheu a pior delas, talvez. Num ato de completa doação, ele não tinha mais nada que dar. Quer dizer, inclusive espiritualmente, né? No tormento e na agonia, né? Não só porque ele pagou a dívida do nosso pecado, mas que ele transbordou em amor misericordioso na cruz, né? É um transbordar tão grande do qual é toda a nossa vida interior, né? E tem uma história que o Padre Plus conta que Santa Margarida Maria procurava uma vida espiritual mais doce, com menos cruz, e ela no fim descobre que ela não vai encontrar, né? Não existe, né? Lamento aqueles que estão procurando seguir a Cristo sem cruz.
Eu lamento que eles vão ter que procurar um novo evangelho para si. Não existe. Exatamente, eu vou dizer por quê. Porque o evangelho é o quê? É uma manifestação do amor radical de Cristo. A palavra radical ganhou vários sentidos na nossa época, mas radical, como vem a palavra de raiz, né? É necessário enraizar-se em Cristo. O nosso batismo, São Paulo fala que nós somos enxertados em Cristo. Quer dizer, a gente tem que tomar essa seiva vital da graça de Cristo. Então, unir-se a Ele, viver dele, né? Essa radicalidade é tão importante para nós, porque se não for o mistério de Cristo, se não for por causa dele, se não for por causa de Deus, o último a sair apague a luz. Nenhuma vida espiritual sobrevive. Ela será de aparências, ela será meramente uma estrutura vazia, né? Então, e talvez ela caia nessa questão exterior, né? Em vez de você voltar nesse conceito de vida de interior, você passa a buscar coisas passageiras, né? Efêmeras, para apoiar uma espécie de espiritualidade que de espiritualidade não tem nada, né? É porque é vazia, né? A verdade, a frase famosa de Santo Agostinho, que o nosso coração foi feito para Deus e não se enche a não ser com Deus, aquilo não é uma expressão, é uma experiência cristã autêntica. Nós estamos vazios até que Cristo venha preencher, até que o Espírito de Cristo possua nossa alma. E nós choramos em solidão, porque o nosso mistério é um mistério de solidão, né? É engraçado porque nós não nos damos conta que somos sozinhos até que Cristo nos mostra o nosso vazio, até que Ele mostra para nós. E quando Ele mostra... Isso é doloroso. É doloroso, muito doloroso. Porque a gente tem essa ideia de que somos boas pessoas, ótimas pessoas, maravilhosas pessoas. Que todos nos amam. E às vezes a resposta, quando a gente evoca o próprio Cristo, é uma resposta muito dura, né? E que às vezes é até difícil aceitar que nós não somos essa pessoa maravilhosa, pelo contrário, né? Porque quanto mais a gente vai aprofundando, mais miséria a gente vai encontrando, né? E mais... é como se a gente fosse diminuindo, ficando cada vez menor, né? E é por isso que a gente precisa das bases da fé para a nossa vida espiritual crescer, porque senão a gente vai dar um passo para frente, um passo para trás. O Padre Garrigou fala que tem certas almas que ficam para sempre anãs, no sentido que elas não se desenvolvem plenamente, né? A própria teoria das 3 idades da vida interior, bem, a palavra teoria não é muito aplicável aqui, né? A realidade das 3 idades, né? Parte do princípio de que a santidade é a maturidade da vida cristã. Se nós não somos capazes de abraçar a vida cristã inteiramente, a gente vai ficar sempre de uma maneira pouco crescidos, infantilizados, né? Nós já somos uma geração infantilizada. É bem sugestivo esse termo. E sem a base, então, voltamos, a base primeira é viver a vida da graça. Nós somos os mais ingratos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu a graça, e com a graça a vida interior, nos deu a porta do céu, nos deu ser um templo de Deus, nos deu as virtudes, e nós simplesmente damos as costas dizendo tchau. Eu não te quero, eu não te amo, eu vou embora. Nós já fizemos isso com Deus tantas vezes, que se não é a infinita misericórdia de Deus que não nos perdoa cada vez e nos lava no sangue de Cristo a cada confissão, pobre de nós. Eu sei que é bom, a gente quer ter uma visão de que o pecador é aquele que está lá. Não. E eu digo, muitas almas receberam luzes de Deus muito maiores que aqueles que elas têm por grandes pecadores e ainda continuam sendo grandes pecadores. Muitas vezes, Deus nos deu inúmeras graças que nós rejeitamos, então somos de uma ingratidão terrível, do que aqueles que nós apontamos os dedos. As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Essa é uma frase muito dura de Nosso Senhor, e ela quer dizer exatamente isso. Volta a saber o que você é. Põe-se no seu lugar, né?
A solidariedade que nós temos como homens é a solidariedade em que todos somos pecadores. E é desse nada de pecado que a gente começa a nossa vida interior, voltando o nosso olhar para Cristo e pedindo, venha nosso auxílio. Né? Talvez por isso a vida monástica comece cada hora canônica com vindo a Deus é meu auxílio. Se não é o auxílio de Deus, não somos nada. E é a partir do auxílio de Deus que ele vai estender a mão e nós temos que entregar. É claro que ele também não vai fazer sem nós. Não é um quietismo. Não. Precisa ter uma resposta nossa também, senão não funciona. Não funciona. E talvez a grande tristeza da nossa geração é que nós recebemos tanto, porque nós temos a plenitude da graça, nós temos tudo aquilo que todos os profetas e reis desejaram ver, porque nós não só temos o Messias, como nós comemos o Messias, nós comungamos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Né? Nós temos intimidade com Deus que talvez nenhum dos patriarcas tenha tido, e ainda assim nós desprezamos. Não retribuímos quase em nada. Né? E eu vou ser sincero, olha, o Beato Manuel Gonzalez, o bispo dos Sacrários Abandonados, diz que em muitas igrejas é tão grande o abandono que Nosso Senhor se encontra na Eucaristia, que os anjos poderiam escrever diante das igrejas aquilo que estava escrito no templo de Atenas. Este é um templo do Deus desconhecido. Para grande parte de nós, Jesus é um Deus desconhecido. Porque ainda que ele tenha se revelado a nós, e ele tenha revelado o que é o mistério da Trindade, ele tenha revelado a vida íntima de Deus, nós não fazemos nenhum esforço. Nenhum. No dia do nosso juízo, Deus vai mostrar para nós que fizemos mais esforço para conhecer a vida do vizinho, inútil, fofoca, tolice, do que para conhecer a vida daquele que nos salvou. Tem até aquela frase, acho que é de Santo Agostinho, né, que ele fala mais curiosidade pela vida alheia do que uma curiosidade ou um esforço para consertar a própria vida. Né? Em bem pouco tempo nós já estaremos na Quaresma. Né? Que é o moto da Quaresma, é essa conversão íntima, né? Essa vida de penitência interior. Me parece que a penitência é uma palavra completamente fora de moda, mas é a base que a gente vai ter que usar. Porque penitência... é o primeiro passo também, até que você falou das vias, né? É bom até anotar aí, a primeira via purgativa, né? Que é penitência. É quando você olha para dentro e fala, que caminho que eu estou levando? É o caminho da desgraça. Essa palavra é forte, mas é a realidade, porque é o caminho que a gente segue. É o caminho da desgraça. E voltar para Deus e Senhor, me ajuda, eu quero começar. E existe um místico muito famoso na história da igreja, um beato, né, que na versão portuguesa é Brocchio, né, Rusbroek, mas os portugueses, como fazem uma versão portuguesa, a gente chama Rusbroek. Ele tem uma escada do amor, e ele diz que a primeira escada do divino amor, ou da união com Deus, é a boa vontade. É aquela boa vontade interior, Deus diz, abandonar o pecado e seguir para Deus. Não vai me dizer que você tem boa vontade quando você continua vivendo no meio da pornografia, e aqui pornografia no sentido amplo, né, na prostituição das coisas do mundo. Não é só no sentido da sexualidade, mas andando com os ídolos pagãos que esse mundo tem ao monte, né? Porque nós vivemos num mundo muito mais pagão, talvez, do que era o mundo de Cristo. Né? Há mais ídolos do que... A era neopagã, né? Mas é um neopaganismo, né? Nós temos vários deuses que adoram, né? Que são adorados, né? O corpo, a beleza, a saúde, a fama, o esporte, né? Que há uma idolatria insana, né? Isto se revelou num mistério de fragilidade de cruz. E a cruz é sempre um desafio para nós. Talvez para nós é um desafio hoje como era para os primeiros cristãos. De maneira diferente, né? Com cada época com seus desafios. Mas nós também, como vivemos numa época pagã, temos que redescobrir a maneira como eu vou colocar isso?
de começar de novo, de começar do zero a nossa vida espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa, Diogo, a partir do momento que você fizer uma escolha por ter uma vida espiritual, ninguém vai te apoiar. Pelo contrário, você Ninguém. vai ter dificuldades ainda que vão ser impostas. Né? Inclusive há uma certa noção na nossa cultura que a pessoa piedosa, a pessoa com uma vida espiritual mais profunda, tem algum problema mental, está passando por uma fase difícil, coitadinho, ou coisas do tipo. Não que não existam pessoas com problemas, né, psicológicos e tal. Mas há um mito da vida espiritual como uma coisa meio estranha, meio obscura, assim. A vida espiritual tem um fundamento, é a graça, recebida no batismo. E é o estado de graça, o mínimo, para que a gente comece a ter uma vida espiritual. Então, se nós não estamos no estado de graça, se nós o perdemos pelo pecado, nós temos que ir à confissão. Que é aí que nós vamos começar. Eu quero ter uma vida espiritual. Então, vamos voltar à graça. Essa é o fundamento. A graça é o fundamento da nossa vida interior. E a partir dela que nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que manifestar a Deus a nossa boa vontade. O que é a boa vontade? É a escolha pelo caminho de Cristo. É a escolha pelo caminho da cruz. Como ela se apresente. Claro que Deus não vai pedir todos os sacrifícios de uma vez para nós, mas pedirá sacrifícios. E compreender que esta obra é primeiro obra da graça, quer dizer, é um dom de Deus, é o Espírito Santo que nos vai ajudar com a nossa cooperação. Então, aquele que busca uma vida espiritual cristã séria, busca configurar-se com Cristo, viver uma vida de intimidade com Cristo, deve compreender que ele abraça a cruz desde o primeiro momento, dizendo que sim a Deus. Cada cruz que eu digo sim a Deus. Então é necessário, uma expressão muito boa, particularmente eu acho muito fecunda, da venerável Conchita Cabello de Armida, que fala que a vida espiritual deve ser concretada, como um concreto, com a cruz e a Eucaristia. É o primeiro. Passo. Nós vamos poder depois aprofundar cada um dos sacramentos, que eu acho que é a base objetiva de toda a nossa vida interior, porque é a partir dos sacramentos que nós recebemos, né, o aumento da graça santificante, o aumento do divino amor, é através dela que o próprio Cristo vai se unindo a nós. E eu tenho dificuldade com esses caminhos espirituais que se distanciam da vida sacramental, eu não consigo compreender, porque o caminho ordinário da graça é através da igreja e dos sacramentos. Esse é o caminho ordinário de Deus. Então é compreender que se eu busco uma vida séria, quer dizer, eu quero fazer uma escolha por Cristo, eu devo abraçar a cruz, abraçar a vida da graça. Jesus, eu quero. Uma expressão, o padre Garrigou tem essa frase aqui: não é suficiente, sem dúvida, para ter uma verdadeira vida interior, de estar em estado de graça. Como tem uma criança depois do batismo, ou um penitente depois da absolvição. A vida interior pede uma luta contra tudo o que pode nos fazer cair novamente em pecado. E uma tendência séria da alma em direção a Deus. Então, é o quê? O que é a vida interior? Essa tendência. Eu voltei para a graça. Muita gente tem essa experiência de voltar para Deus, voltar para a igreja, ou começar uma vida interior. E depois, eu voltei, eu me confessei, eu faço o quê? É ter essa tendência íntima de vontade, um ato de vontade, é um ato de amor, em direção a Deus. Em direção a esse Monte Santo, que é uma expressão muito comum entre os autores místicos. Para subir esse Monte Santo que Jesus vai nos ajudar, e ele vai nos fazer subir, e a sua mãe, né, porque, como diz São Luís, ela é a doçura de toda a cruz, né? E a grande desafio que as almas têm na vida interior, que é a cruz, e são as noites, né, que é uma expressão de São João da Cruz, são as noites escuras, as duas, né, dos sentidos do espírito, que são de uma dureza tremenda. A gente sabe pela experiência dos místicos que ela é suportável por meio de Maria. Essa expressão de São Luís, que ela é a doçura da cruz, ela é uma experiência. Você vai ver em inúmeros santos isso, né? Em Santa Gema eu acho que ela é muito, muito doce, porque Santa Gema tem a experiência,
quando ela é configurada com a paixão de Cristo, né, ela recebe esse dom dos braços de Maria, né, ela está nos braços de Maria. Então a cruz se torna suportável porque nós temos esse olhar de mãe. Acho que desprezar seria um risco para a nossa vida espiritual. Grandioso, né? Um risco grandioso. O Padre inteiro fez muito esforço durante toda a sua vida para popularizar, que as pessoas entendessem que a vida espiritual não é complicada. Ela sim tem suas cruzes, mas ela não é difícil, porque o amor nos leva. O amor aqui é amor pessoal, que é o Espírito Santo, né? É o grande autor da nossa santidade. E o problema é quando a gente começa a querer fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Aí não dá. Nós não temos essa força. Mas mesmo porque a gente está se fechando, né? Eu queria ler um trecho desse texto aqui. Leia. Esse texto é o texto que introduz um livro chamado A Santidade é Amor, que junta todos os textos espirituais escritos pela Madre Madalena Jesus Sacramentado, serva de Deus, monja passionista, que foram publicadas pelo Padre inteiro sob o pseudônimo de J. Pastor. E foram um dos textos mais publicados na Espanha. E essa é a introdução, né? E assim ela diz, Madre Madalena: a alma que verdadeiramente quer e busca a santidade já tem, diria Santo Agostinho, algo do que busca. Já possui a graça santificante, o mais precioso de todos os bens, já que é dom ou germe da felicidade eterna. Por ela, de São Pedro, participamos da mesma natureza divina, buscando com a santidade ao Deus de santidade, doador de todo bem, procurará aumentar este tesouro incessantemente. Eu não sei se a tradução aqui ficou muito feliz, mas o que isso quer dizer? É que nós já possuímos a graça, que é Deus mesmo em nós, e o que é a vida espiritual? Buscar a Deus. Incessantemente. Nós já temos, né? incessantemente. Né? Aquele que não teve limites no seu amor para buscar a nossa alma, aquele bom pastor que deu a vida pelas ovelhas até a morte de cruz, espera de nós um pequeno ato, que é essa volta da nossa alma em direção a Ele. É um ato pequeno, mas ele precisa ser, é o primeiro passo. Em cima desse passo a gente constrói toda a nossa vida espiritual. Uma alma tem um valor infinito para Deus, porque valeu todo o sangue de Cristo. Se uma alma que ouve essas palavras, que nem são as mais sábias de todas, resolve, por inspiração do próprio Espírito Santo, dizer sim para Jesus, já é algo que a gente tem que agradecer, porque não há nada que a gente possa, não há caridade maior que a gente possa fazer para os nossos irmãos em Cristo do que ajudar-lhes um pouco na vida espiritual, porque isso é que vai construir o futuro deles e o nosso próprio futuro. A serva de Deus Elizabeth Lezer tem uma frase que ficou clássica, que diz que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Se a minha alma, se a tua alma, se cada alma dá um passo em direção a Deus, ela faz um bem para todo o corpo místico. Então que cada alma que possa ouvir, a gente espera que seja um auxílio, ainda que pequeno, para que ela se decida e deseje ter uma vida espiritual, para que ela deseje ter uma vida de união com o nosso Senhor. Porque quando acabar, todas as obras dos homens vão cair. Desta vida, a gente não leva nada, a não ser aquilo que Deus nos deu, a não ser a nossa união com Cristo. A graça é a semente da glória. Então aquilo que a gente construir na vida da graça, que a gente vai levar para a vida eterna. Então, o restante pouco importa. Bom, dito isso, eu não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado pela conversa, Dudu. Obrigado pela paciência. Com Deus. Você também.